Consigo me lembrar de Jesus quando ele ensina no Pai Nosso a como orar. Ele ensina como orar. E aí, uma das primeiras frases que eu me lembro é quando Jesus fala, né? Pai. Então, em primeiro lugar, nós nos relacionamos com o Pai. O Pai. E aí, ele lá no meio vai falar o pão nosso de cada dia. Ou seja, ele começa a falar, nós precisamos então nos relacionar com o Senhor todos os dias. Porque se o pão é de cada dia, eu tenho que voltar aqui para pedir e clamar. Só que ele finaliza de uma forma: teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Uau! Jesus termina dizendo: teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. O próprio Jesus, ele rendia a Deus, sendo Deus, se fazendo homem, como Deus, ele adorava o Pai, ele adorava. Esse era o coração de Jesus, e nós devemos mergulhar nessa compreensão. Nós precisamos entender. E o que é adoração? Talvez você já parou para pensar, o que é adoração? Você sabe, existem algumas definições, mas eu queria apresentar uma delas nessa noite. Uma das definições de adoração que nós sempre vemos na Escritura é: quando alguém reconhece o Senhor, ele adora. Sempre que alguém na Escritura reconhece a Deus, ele adora. Posso te dar um exemplo? E nós vamos falar desse exemplo. Mas Pedro, o que Pedro faz quando ele entende? É o Cristo. Ele adora. Existe uma adoração no coração que flui de Pedro. Quando ele reconhece, esse é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Uau, nós precisamos então caminhar nessa vida e nessa jornada que reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos. Eu queria que abrisse em João 4, 23. João 4, 23. A palavra de Deus diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Aleluia, glória a Deus. Você sabe, quem disse essa frase? Jesus. E em que momento Jesus disse essa frase? Para a mulher samaritana. E ele estava em uma situação onde a mulher samaritana tinha acabado de ter uma experiência, e a gente até canta aquela música, né, que um homem judeu encontrou a mulher samaritana, aquela mulher que não tinha nada para oferecer para Jesus, e nós também somos assim. O que nós tínhamos para oferecer ao Senhor? O que havia de nós em bom que nós oferecêssemos ao Senhor, e Ele falaria: nossa, legal, quantas coisas você tem? O máximo que nós poderíamos oferecer é um coração que precisava de transformação, que precisava de amor. Nós não tínhamos nada, e aqui começa a jornada cristã da adoração, no lugar onde você entende: eu não tenho nada. O Senhor procurou verdadeiros adoradores, não no lugar dos moralistas, onde talvez era Jerusalém, mas também não em Samaria, onde o coração deles estava com raiva de Jerusalém, onde eles estavam, sendo reacionários e aquela loucura toda. Não, o coração de Jesus está: eu estou procurando verdadeiros adoradores. Onde é que estão os verdadeiros adoradores que vão adorar o Pai em verdade e em espírito? Onde estão? Onde estão? O Senhor está à procura de verdadeiros. Quem quer ser um verdadeiro adorador? Quem quer ser daqueles que o Pai olha e fala: eu encontrei um verdadeiro adorador, eu encontrei alguém que de fato adora o Senhor, alguém que de fato ama o Senhor, alguém que de fato se rende ao Senhor? Cara, nós precisamos reconhecer. E o Senhor tem falado isso muito comigo nesses dias, e eu queria que você se lembrasse de algumas pessoas na Escritura que reconheceram quem era o Cristo e por isso adoraram. Quem se lembra de Abraão? Quando Abraão do nada estava lá e Deus falou para ele: ei Abraão, você tem uma promessa, você vai ser pai de multidões. Aí demora, não acontece, e do nada acontece. Agora ele tem um filho, e aí o Senhor fala: beleza Abraão, agora vamos levar esse filho para um lugar, porque você vai adorar. Só que é diferente, você vai entregar o seu filho. Aí sabe o que Abraão faz? Beleza. E a Bíblia diz que Abraão sobe para adorar. E aí a Sara perguntou: onde você está indo, Abraão? Estou indo adorar. Ué, adorar? Estou indo lá reconhecer o Senhor. Eu estou indo lá entregar ao Senhor o meu filho. Meu Deus. A resposta do coração de Abraão era essa, era uma entrega. Mas existem outras pessoas que reconheceram: ei, é Ele, é Jesus. Cara, Davi, quando adorou o Senhor, o coração de Davi: eu quero fazer uma casa para Deus, eu quero morar com Deus, eu quero viver com Deus. Ei, quem aqui se lembra de Simeão na Escritura? Quem se lembra de Simeão?
Simeão recebeu uma promessa, está lá no início em Lucas, ele recebeu uma promessa, que ele não morreria sem ver Jesus, e aí ele pega Jesus no colo, ele pega uma criança no colo, e ele olha, meus olhos viram a salvação, meu Deus, um homem adulto pega uma criança no colo e fala, meus olhos viram a salvação, ele reconheceu o Cristo, e o Senhor hoje nos chama para reconhecê-lo. Eu consigo me lembrar de Pedro, cara, Pedro ouviu do Senhor, revelação, Deus deu para ele de que de fato Jesus era o Cristo, ele entendeu, e Natanael, cara, que um dia estava debaixo de uma figueira, sentado, olhando, pensando na vida, e aí de repente ele tem um encontro com um homem chamado Jesus, e aí Jesus pega e conversa com ele, né, e aí está ali naquela conversa, e ele fala, ué, como é que você sabe disso, Jesus? Aí ele fala, é porque eu te vi debaixo da figueira. Aí sabe o que Natanael responde? É o Cristo. É o Cristo de Deus, esse é o ungido de Deus. Espera aí, parece que tem um padrão na Escritura, parece que tem um padrão de reconhecer o Senhor. Quem aqui se lembra de André? André, irmão de Pedro, André andava com João, e aí João fala, ele é o Cristo, ele é Jesus, ele é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Aí, né, André fala, então beleza, estou indo. Aí ele vai, aí ele chega e começa a andar, e aí Jesus é encantador, é o Filho de Deus. Aí ele fala, eu não posso guardar isso para mim, estou chamando Pedro. Aí ele chama Pedro, aí sabe o que ele fala para Pedro? É o Cristo, eu encontrei o Cristo, é Ele, eu encontrei o Senhor, uau, eu encontrei o Senhor. Nas nossas vidas nós precisamos ser assim, nós precisamos encontrar o Senhor. Meu Deus, os magos, que na verdade eram sábios, eles entregaram ouro, incenso, mirra, por quê? Porque eles viram o Filho, a mulher samaritana adorou o Senhor, a mulher samaritana adorou. Eu consigo me lembrar do centurião romano, quando o centurião romano, ele na crucificação, reconhece, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Quem se lembra disso? Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Uau! Chegou o tempo em que nós, vamos viver a nossa vida, cada segundo dos nossos dias, lembrando, eu estou com Cristo. E agora eu quero te trazer uma realidade. Eu e você não podemos nos esquecer que a realidade que esses homens da Escritura viveram era de que eles tinham, até então, até o momento que eu contei essa história, ou eles até andavam com Cristo, eles até viam Cristo, mas até então eles não carregavam Cristo. Nós não podemos perder de vista a compreensão de que eu e você carregamos o Cristo. Nós carregamos Jesus, nós carregamos o Filho de Deus, Ele está aqui, Ele está presente. Ei, você pode parar tudo que você está fazendo, entender, Jesus está aqui nesse ambiente, Jesus está aqui. Você consegue imaginar isso? Jesus aqui, Jesus está nesse lugar, Ele está sentado do seu lado. Isso muda tudo, isso tem que mudar tudo. E eu te faço uma pergunta, onde é que estão os verdadeiros? Onde estão os verdadeiros adoradores? Ei, onde estão os verdadeiros adoradores da igreja Emaús? Ei, onde estão os verdadeiros adoradores do folk? Cadê? Uau, tem alguns aqui que falaram, eu não sou um verdadeiro adorador. Cadê os verdadeiros adoradores? Aleluia, glória a Deus, eu quero ser um verdadeiro adorador. E eu quero introduzir alguns exemplos, 3 exemplos, e o primeiro exemplo é o de Davi. Pode abrir em Salmos 27, no versículo 4, onde Davi fez uma oração. Davi fez uma oração em Salmos 27, 4. Ele disse, uma coisa peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meu Deus, cara, Davi um dia fez uma oração. Meu Deus, eu quero fazer a mesma oração que Davi, uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar isso. Cara, Davi podia ter pedido muita coisa. Muita coisa. O que um rei não pode pedir para Deus? O que um rei não pode pedir para Deus? Nós muitas vezes glorificamos e falamos muito bem do pedido do seu filho Salomão. E realmente foi um bom pedido, porque ele pediu sabedoria. E Deus elogia.
Mas sabe o que Davi pede? Davi pede o próprio Deus. O pedido de Davi é o próprio Deus. O pedido de Davi é o próprio Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Ei, o Senhor nos chama nesse tempo para buscarmos o Senhor e para pedir uma só coisa. Eu e você temos a responsabilidade. Eu e você temos a responsabilidade de uma coisa apenas pedir. Não duas, não três. Uma coisa, eu quero estar na casa do Senhor. A casa do Senhor é hoje o lugar onde nós nos encontramos com Deus. Sabe, hoje o Senhor, Ele traz a realidade de que a casa dEle é você, e quando estamos juntos, também somos a casa de Deus. Portanto, você precisa estar em dois lugares. Um verdadeiro cristão precisa amar dois lugares. O primeiro lugar que um cristão ama, o verdadeiro cristão ama o seu secreto. O verdadeiro cristão ama o seu quarto. O verdadeiro cristão ama a intimidade, o lugar onde ele é nu, onde ele está pelado diante de Deus, onde Deus olha para ele e fala: opa, eu estou vendo tudo. Não precisa esconder, é aqui no quarto. E aí quando você está diante dele que vê tudo, você só se rende à adoração. Como não se render? Como não se render àquele que vê tudo? Mas em segundo lugar, nós precisamos como igreja. Nós precisamos amar a vida da igreja, porque a igreja não é apenas um lugar onde você vem, senta o seu corpo na cadeira, não é apenas isso, onde você vem para ouvir uma palavra, não é. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o... Peraí, você já parou para pensar nisso? Eu acho que você não pensou. Quer dizer que tem um cabeça, o cabeça é Cristo, mas tem um corpo, e o corpo anda com Cristo. O corpo está conectado na cabeça. Você já parou para pensar nisso? É uma coisa muito louca. Peraí, a cabeça é Cristo, e o corpo é a igreja. Eu estou conectado. Meu Deus, eu tenho vida no Cristo. Eu só tenho vida porque eu estou no Filho. Eu só tenho vida porque eu estou em Jesus. Então eu tenho que amar esse lugar. Uma coisa eu vou pedir, e eu a pedirei: que eu esteja na sua casa todos os dias da minha vida. Meu Deus, o que Davi pediu, nós podemos viver. O que Davi pediu, eu e você podemos viver. Davi amava o Senhor, ele louvava com alegria. Ei, quantos aqui conseguem louvar o Senhor com alegria, adorar o Senhor, viver uma vida de adoração? Deus quer nos levar a esse lugar de alegria. É bom viver com Deus. Já viu aquelas pessoas que vivem assim: nossa, né? Vida com Deus, tribulação, coisa difícil. Cara, é mesmo, eu tenho um monte de tribulação, mas parece que é bom viver com Deus. Eu não consigo não viver com Deus. Eu não consigo não viver a vida da igreja. Eu amo esse lugar. E por que eu amo esse lugar? Porque tem um Filho de Deus aqui. Porque tem o Senhor. Não dá para não ter alegria, mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio aos problemas. Eu sou feliz. Agora, tem uma coisa: nós precisamos adorar com alegria. Mas sabe o que vai acontecer com você, quando você louvar com alegria? Você vai encontrar uma Mical. Quem sabe quem que é Mical? Cara, Mical era a esposa de Davi. E aí, Davi está lá: meu Deus, a arca de Deus, cadê a arca? A arca está longe, eu preciso trazer. E aí você sabe, né, que ele vai, leva de um jeito que não era para levar, uma galera morre, tem que levar para a casa me ajuda, Obed-edom. Aí está lá na casa de Obed-edom, ele fala: não, vou buscar a arca. Meu Deus, quem trará a minha arca do Senhor? Eu quero a presença de Deus. Aí ele está lá, anda 6 passos, sacrifica no 7º, anda mais 6, sacrifica no 7º, anda mais 6, sacrifica no 7º. E aí, cara, ele chega, a arca está chegando na minha casa, Jerusalém está ali, a arca está chegando, ele vai dançando. Meu Deus, é a arca da presença, olha que felicidade, eu estou rodeado da presença de Deus, esse aqui é meu lugar, eu estou feliz, glória a Deus. Aí está lá Mical vendo da janela. Está lá Mical, que vergonha, o rei de Israel dançando desse jeito. Meu Deus do céu, o que eu fui arrumar para a minha vida? A adoração de Davi gerou um incômodo no coração de Mical. Nós não podemos ser Mical, mas nós também não podemos nos incomodar e nem ter medo de Mical. Se nós formos Mical, nós estamos no lugar errado. Mas se nós ficarmos com medo da opinião de Mical, também vai ter um problema. Nós precisamos ser devotos, intensos ao Senhor. Sempre vai ter Mical. Ignora Mical e não seja Mical. Não seja alguém que olha para alguém que está amando a glória de Deus, esteja assim, ó, nossa, como o pastor Mateus disse no início, olhando para as coisas acontecer. Não é isso que o Senhor tem. O Senhor quer que eu e você sejamos um povo íntimo, um povo apaixonado, um povo denso, um povo que ama a glória de Deus.
Nós não vamos analisar o que o outro está vivendo, não. Nós não vamos fazer isso, do contrário. Se tem o Senhor, se Ele está se movendo aqui, então eu estou mergulhando nesse rio. Se o rio de Deus está passando, então eu sou o primeiro a pular. Se o rio de Deus está aqui, esquece. Eu vou mergulhar na presença. Agora, Davi, ele deseja o próprio Deus, e mais do que deseja, ele entendia que ele precisava. Sabe por que eu e você precisamos ser verdadeiros adoradores e amar o Senhor com tudo que existe em nós? Por causa de uma oração que Davi faz, e de uma coisa que Davi entendeu. Está lá em Salmo 63:1, onde ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como a terra árida, exausta, sem água. Quem já ouviu aquela música, Como a Corça? Eu não vou cantar porque eu vou causar um dano aos seus ouvidos, mas olha, como uma corça. Sabe, uma corça, se ela fica muito tempo sem água, ela solta um grito e ela morre. Ela morre porque ela precisa de água. Nós somos assim também. Agora, esse era um animal, e Davi ilustra. E ele vivia em um lugar de deserto. Havia animais, e muitas vezes eles não encontravam água, e eles morriam. Você consegue imaginar? Talvez Davi um dia estava andando, e aí ele viu um animal morto, procurando água, e ele não tinha água. E aí Davi fala: meu Deus, esse sou eu. Eu sou como um animal, que se eu viver sem água eu vou morrer. Será que você consegue entender que se você viver uma vida, se não aos pés, prostrado aos pés do Cordeiro, você vai morrer? Você vai morrer. Você precisa de Deus, você precisa da presença, e você precisa entender que você precisa. Não, viver com Deus não é uma opção. Não, adorar, orar, ler a palavra, viver uma vida devota, entregue, rendida aos pés do Senhor, não é uma opção para mim e para você. Não é uma opção, é necessidade, é comida, é água. É comida, é água. Eu e você precisamos comer. Sabe qual é o pão que alimenta a igreja? É Cristo. Sabe qual é a água que mata a sede da igreja? É Cristo. Nós precisamos estar aos pés dele, aos pés do belo, aos pés daquele que nós amamos. Uau, eu quero louvar o Senhor com alegria, porque eu entendi que Ele é a minha vida, porque é maravilhoso estar aos pés dEle, porque eu amo. Como não amar aquele que me escolheu quando eu estava ainda atrás das malhadas? Como não amá-lo? Como não amá-lo? Como não amar aquele que me salvou? Ei, você consegue se lembrar da sua vida? Você consegue se lembrar de quando você o encontrou? Essa semana eu estava me lembrando de quando eu o encontrei. Ai, quando eu encontrei o meu amado. Não vou cantar. Eu encontrei o meu. Deixa eu te falar, quando eu encontrei o meu tesouro, quando eu encontrei o meu amado, minha vida mudou. Os meus olhos viram a salvação e tinha alegria no meu coração. Que no nosso coração tem alegria como tinha no coração de Davi. O Senhor quer colocar alegria. Talvez se você estava difícil orar, estava difícil viver com Deus, esses são dias que o Senhor vai colocar alegria no seu coração. O Senhor está colocando alegria. Eu até sinto isso no meu espírito. Se havia tristeza e você não entendia porque que às vezes mesmo orando e perseverando em oração, algumas coisas não viravam, e principalmente essa chave da tristeza, eu quero te falar, comece a contemplar o Senhor como tudo que você precisa. Ele vai colocar alegria no seu coração. Mas eu quero partir para o segundo exemplo, e era o exemplo de Maria. Está lá em João 12:3. Essa Maria é a irmã de Lázaro e de Marta. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Uau! Essa mulher, ela está marcada na história. E o próprio Jesus disse: eu vou marcar a vida dela. Eu vou marcar a história dela na palavra. E por onde o evangelho for pregado, vai ser contada essa história. Sabe qual que é a história que Jesus conta? Não foi do dia, que talvez a gente não sabe, mas provavelmente aconteceu,
onde aconteceu um milagre talvez muito grande, onde talvez Pedro fez alguma coisa muito grande, ou falou alguma coisa muito legal. Não foi no dia em que João teve uma super experiência, e sabe, ele não quis contar os detalhes de quando ele enviou os 70, ele não quis contar isso com detalhes, mas ele quis contar a adoração de uma mulher com detalhes. O que estava escondido na adoração dessa mulher? Qual era o coração que estava ali? E por que o Senhor quis registrar? É para glorificá-la? É para exaltá-la? É para colocá-la no centro? Não. Mas é porque ela exaltou o Senhor. Ela glorificou o Senhor. Quantas vezes o nosso coração não está sujo? O nosso coração não está apodrecido? Mas o Senhor nesses dias anseia que o meu e o seu coração seja como o coração de Maria. Eu vou derramar minha vida, eu vou derramar um ano de trabalho, eu vou derramar os meus dias, eu vou me derramar aos pés do Cordeiro, eu vou me derramar aos pés dele. E eu não vou só lavar os pés dele, eu vou lavar o corpo inteiro, eu vou enxugar os pés dele com os meus cabelos. Eu vou servir o Cordeiro. Ele é o meu amor, ele é por quem eu nasci, ele me salvou, ele é minha vida, ele é tudo que eu tenho. Quando eu olho para ele, eu falo, ele é a salvação, ele é quem eu preciso. Você precisa chegar nesse lugar, é ele, é por ele, eu preciso dele, eu preciso da glória dele. Irmão, se nós reconhecermos o Filho de Deus, se nós reconhecermos o Filho de Deus e vermos em todos os nossos caminhos, e se você parar para meditar na sua vida, você só vai chegar em uma conclusão: meu Deus, Ele é bom, Ele me ama, Ele é fiel, Ele é gracioso. Comece a lembrar da sua vida, comece a lembrar das histórias da sua vida, e você vai perceber, Ele esteve lá comigo, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias complicados, Ele esteve lá. Agora, você consegue imaginar como estava essa mulher quando Lázaro morreu e Jesus estava atrasado? Ela amava Jesus, mas Jesus não foi no velório do seu irmão. Jesus nem chegou para curar. Como estava o coração dessa mulher? Talvez o meio do seu coração olha para os problemas e entende: meu Deus, será que Deus está aqui? Será que Ele me ama? Será que ainda assim eu vou adorá-lo? E aí alguns falam: estou bravo com Deus. Pois é, sabe qual que é o coração do Senhor para nós? O coração e a vontade dele é de ser como Maria. Eu vou estar aos pés dele. Ele é a salvação, ele é o meu Deus. Não importa se o meu irmão morreu, não importa se problemas vão vir, não importa, não importa. Eu estou aqui aos pés dele. É claro que o coração de Marta, o coração de Maria ficaram atribulados, é normal. Mas nada pode mudar o seu coração de adorar o Senhor. Não são os problemas da sua vida, não são as situações adversas, nada pode te tirar desse lugar de rendição, de profundidade, de intimidade, de fome, de sede pela glória de Deus. Uau, cara, eu quero ser como Maria, e como Maria, meu Deus, eu quero amar boa parte, uau. Se existe uma boa parte, eu quero amar ela. Peraí, não, vocês não estão entendendo. Deus disse que existe uma boa parte. Não é eu, não é o fulano. Não. Deus disse, tem uma boa parte. E tem gente que perde a boa parte. Às vezes, cara, é bom servir, e tem tempo para servir. Sei lá, algumas vezes no mês, ou de, sei lá, um mês eu estou aqui, no palco, servindo, bem aqui, glória a Deus. Mas até quando eu estou aqui, Ana Cainá esses dias, ela estava aqui, o microfone, e cara, eu estava tipo assim, e como, Mário, não, eu estava nem vendo, por quê? Eu sei, eu devia estar olhando, gente, entendo o meu erro. O que eu quero te falar é, cara, nós precisamos amar a glória de Deus. Se existe uma boa parte, eu vou ficar com ela, e aí sabe o que é doido? É que Jesus fala, pois é, tem uma boa parte, e eu não vou tirar dela. Marta, eu sei que você quer servir um churrasco bom para mim, inclusive pague um espetinho para alguém hoje, mas Maria disse o seguinte: eu vou ficar aqui, é aos pés do Senhor, é aos pés do Cordeiro. Quantos aqui querem ser como Maria hoje? Meu Deus, eu quero ficar na presença, eu quero a glória de Deus, eu quero a presença. Nada mais é importante para mim do que a glória de Deus. Eu quero amar boa parte. Quantos querem amar boa parte? Uau,
E ela entregou o quê? Um perfume muito caro. Um ano de trabalho. Cara, deixa eu te explicar isso. É como se ela tivesse colocado todo o dinheiro dela na caixinha do Nubank e tivesse durante um ano entregado ao Senhor. Aquilo era como uma reserva de valor. Pensa comigo, se eu comprar hoje ouro, daqui a um ano eu ainda tenho ouro. E ouro sempre é ouro, vale. Você concorda comigo? Então era uma reserva de valor. Sabe o que ela faz com toda a vida dela? E isso não simboliza apenas dinheiro. Além de simbolizar, simboliza a vida dela, a devoção, os sonhos, o que ela estava planejando fazer com isso. Ela entrega tudo, ela fala, eu quero ungir o Senhor. Se o Senhor está dizendo que vai para a cruz, então o Senhor vai cheiroso. Então o Senhor vai ungido. Uau! Ela estava entregando tudo que ela tinha. Quantas vezes eu e você não nos questionamos, será que entregar isso aqui na minha vida não é muito para Deus? Será que não é tão difícil viver essa vida intensa que o Senhor pede? Eu acho que é difícil demais, eu acho que não vale a pena. Pois é, existem pessoas que entendem que vale a pena. Sabe por quê? Porque elas viram o Filho de Deus. Porque elas conheceram o bondoso Deus. E como não se apaixonar naquele que nos resgatou? Como não se apaixonar naquele que salvou o seu irmão? Naquele que ressuscitou um homem de 4 dias que estava morto? Ah, como não se apaixonar naquele que me salvou e te salvou? Daquele que te tirou do lugar que você estava? Como não amar aquele que tirou você dos seus pecados? Como não amar? Como não amar aquele que um dia morreu na cruz por você? Como não amar? Como não amar aquele que é gracioso quando você erra? Como não amar aquele que olha para você e fala, ei, por mais que o outro está errado, eu morri na cruz por você, vai lá e perdoa ele. Vai lá e perdoa ele. Como não amar? Como não amar o Senhor? Como não amar o Senhor? Meu Deus. E por fim, hoje eu queria te convidar, antes de entrarmos no próximo exemplo, e a equipe de louvor já pode subir. E eu queria que nós nos rendêssemos aos pés do Cordeiro, como essa mulher fez. Uau, nós precisamos nos render aos pés do Cordeiro. Nós precisamos nos render aos pés daquele que é o amado da nossa alma. Tá difícil adorar? Lembra dos momentos difíceis que o Senhor esteve com você? Lembra dos dias de oração que você recebeu de Deus? Tá difícil viver com o Senhor? Se lembra das promessas que Ele realizou, ou das promessas que Ele ainda não realizou, mas Ele fez, Ele fez, Ele fez. Se lembra, começa a se lembrar das promessas de Deus, começa a se lembrar da bondade de Deus, começa a se lembrar da cruz. Cara, você vai falar, eu não posso conter essa adoração, eu não posso conter essa alegria que flui do meu coração, eu não posso conter. E o último exemplo é o exemplo de Pedro. Então hoje nós podemos louvar como Davi, louvando, dançando, alegre. Nós podemos louvar como Maria, rendida, prostrada aos pés do Cordeiro. Mas eu também vejo um exemplo, o exemplo de Pedro. Pedro adorou o Senhor. Pedro adorou o Senhor. Mateus 16:16 diz o seguinte: respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Cara, Pedro, então eu quero voltar nesse ponto, ele adorou quando ele reconheceu. Uau, você consegue perceber que esse princípio está em toda a Escritura? Quem reconhece o Filho, adora o Filho. Quem reconhece o Senhor, adora o Senhor. Peraí, o que Moisés fez quando ele viu a sarça? Uau, ele adorou. Será que a gente pode mudar o ambiente agora e começar a entender, o Filho de Deus está aqui. O Filho de Deus está aqui. Os olhos dele estão sobre nós. A Bíblia diz em Apocalipse que ele anda no meio da igreja. Uau, ele anda nesse lugar, ele anda no nosso meio. Agora, Pedro adorou quando reconheceu. Você conhece o Senhor? Você conhece? Eu quero te convidar, comece a estudar os nomes e os atributos de Deus. Comece a estudar os nomes e os atributos de Deus. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus amoroso, Ele é um Deus bondoso, Ele é o nosso Pai, Ele é justo, Ele é santo. Uau, Ele é a minha justiça, Ele é a minha bandeira. Quem é o Senhor?
Você conhece o Senhor? Eu não vou te contar todos os atributos, eu quero que você pesquise, eu quero que você comece a procurar na Escritura quem o Senhor é. Eu quero que você vá para o Novo Testamento e veja Ele dizendo, eu sou o bom pastor. Eu quero que você vá para a Escritura e comece a ver Ele dizendo, eu sou o alfa e o ômega. Ei, eu sou tudo que você precisa. Eu quero que o Senhor comece a revelar aos seus olhos essa verdade, de quem é Ele, quem é Ele. Esses são dias em que o Senhor vai abrir os seus olhos e te mostrar quem Ele é. Uau! Cara, adorar é sobre amar. Sabia que adorar é sobre amar? Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. No final de todas as coisas, adoração é amor. Adoração é amor. Nós somos como Pedro, sabe por quê? Porque muitas vezes nós perdemos esse amor. Aqui é loucura, cara. É maravilhoso falar que ama, e eu só consigo me lembrar de quando Jesus estava lá no Getsêmani, ajoelhado, e aí naquele contexto todo, Jesus está falando, eis, Judas já foi, eu vou ser traído, e agora está chegando a minha hora. Aí Pedro, vai nada, eu estou aqui, eu te amo, eu sou o cara, eu te amo, Jesus, eu vou morrer com você. Aí Pedro, vai nada, vou nada. Na hora do rolê, deu ruim. Cadê Pedro? Cadê Pedro? Cadê Pedro? Pedro está lá, negando Jesus. E mais, a Bíblia diz que Pedro não só nega, mas sabe o que ele faz? Ele escarnece. Vou falar o português, ele xinga o nome de Jesus. Meu Deus, você consegue imaginar a tristeza que estava no coração de Pedro depois de fazer isso? Depois de ver o galo cantar? Depois de ver, meu Deus, eu andei 3 anos com um cara que eu jurei amor e jurei entregar minha vida, mas eu descobri, eu não sou um verdadeiro adorador. Eu ainda não sou um verdadeiro adorador. Quantas vezes nós não chegamos nesse lugar, irmãos? Quantas vezes eu e você não nos encontramos com a nossa realidade e vemos, ei, eu não sou um verdadeiro adorador. Pedro andou 3 anos com Jesus, mas ele descobriu que não era um verdadeiro adorador. Ele jurou amor, mas descobriu que não amava. Muitas vezes isso vai acontecer conosco. Na verdade, em algum momento da sua vida isso vai precisar acontecer. Cara, eu consigo hoje imaginar como foi a igreja de Éfeso, que estava trabalhando para Deus, fazendo um monte de coisas para Deus, mas Deus fala para eles o seguinte, ei Éfeso, muito bom o seu trabalho, eu me alegro com isso, é muito bom mesmo, e de verdade, Deus ama que nós trabalhemos, mas ele fala, mas tem uma coisinha contra você, você perdeu o primeiro amor. Meu Deus, precisamos retornar a esse lugar do primeiro amor. Ou a igreja de Laodiceia, Éfeso foi a primeira, mas sabe qual era a última? Que Jesus manda uma carta de Laodiceia. E sabe o que a Laodiceia falava? Não, eu estou bem. Não, eu sou rico. Eu vejo tudo, está tudo certo comigo aqui, minha roupa é a melhor. Está tudo certo, eu estou rico e abastado. Não, eu amo Jesus. Aqui na minha igreja não tem problema doutrinário, não tem problema moral. Não tinha nada disso na igreja de Laodiceia. Não tinha. A gente olha achando que era uma igreja horrorosa, mas não tinha problema nenhum. A gente ia olhar e falar, que igreja boa. Que igreja boa. Aí Jesus fala, pois é, só que é o seguinte, vocês são cego, pobre e nu. Compra de mim ouro para te enriquecer, compra de mim colírio para ver, compra de mim roupa para se vestir, compra de mim adoração. Deixa eu te ensinar a adorar. Deixa eu te ensinar a ser um verdadeiro adorador. Ei, deixa eu te ensinar a adorar. Sabe quando nós vamos adorar verdadeiramente? Quando nós chegamos no lugar de nos esvaziar. Ei, eu me esvazio das minhas riquezas, eu me esvazio de mim, eu me esvazio dos meus sentimentos, eu me esvazio das minhas riquezas, eu entrego ao Senhor, eu me esvazio, para que então eu consiga dizer, eu posso agora te adorar. O ouro do Senhor é que é importante, então eu pego o seu ouro e devolvo aos seus pés, entende? Para que importa essas roupas que eu tenho? Não, eu quero me vestir com a roupa que o Senhor quer que eu tenha. Eu quero te adorar do jeito certo. Eu quero te adorar. Eu quero viver uma vida de adoração. Eu quero viver uma vida de adoração. E por fim, eu quero te lembrar de uma história que está lá em João 21:15. João 21:15. E a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro é a que ele faz hoje para mim e para você.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Mas espera aí, buguei. Esse não é o mesmo Pedro que negou e que xingou? Pois é, vamos retornar. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Espera aí, Jesus está... Uau, então o que Jesus vai falar agora? Jesus diz o seguinte: então pastorei as minhas ovelhas. E a seguir, Jesus diz o seguinte: pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele lhe tinha dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras novo, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém você for velho, estenderás as mãos e outro te cingerá e te levará por onde não queres. Disse isso para significar com que gênero seria a morte de Pedro e como ele glorificaria a Deus. Depois de falar assim, acrescentou: segue-me. Ei, o Senhor chamou Pedro e disse: Pedro, segue-me. Pedro, segue-me. A adoração de Pedro começou ali. A história da igreja nos conta que Pedro morreu, mas ele não morreu de qualquer jeito. Ele, ao ser crucificado, decidiu morrer de cabeça para baixo. Por que ele decidiu glorificar? Por que ele decidiu ser um verdadeiro adorador? Porque um dia ele teve que reconhecer. E aí no grego, o amor que ele tinha era o amor de um amigo. E o que Jesus estava perguntando: você me ama com o mesmo amor que eu te amo? E a resposta de Pedro: eu só consigo te amar com amor de amigo. Ele reconheceu. Ele reconheceu. Ele reconheceu que não tinha nada, mas que para ser um verdadeiro adorador, ele tinha que ter o Senhor. Ele precisava do Senhor. Ele chegou nesse lugar. Hoje o Senhor quer que eu e você sejamos verdadeiros adoradores. Eu queria que você ficasse de pé. E nós vamos começar agora a nos render ao Senhor. Sabe, eu queria que nesse primeiro momento houvesse no seu coração um anseio de falar: Jesus, talvez eu sou como Pedro hoje, talvez eu sou como Mical, eu estou só olhando o que está acontecendo. Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Tudo começa com um clamor: Jesus, me faz um verdadeiro adorador. Jesus, faça-me um verdadeiro adorador. Eu quero adorar em verdade, eu quero adorar em espírito. Comece a pedir: Senhor, faz em mim. Senhor, me mostra que eu preciso do Senhor. Como a corça anseia pelas águas, a minha alma precisa do Senhor. Jesus, como a corça anseia, eu preciso do Senhor.